Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, mais um podcast. E hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre como é começar a vida na Itália. Hoje estou com a Cristiane aqui, ela que é empresária hoje no setor de estética, né? Opera hoje com salão de beleza, na parte de estética, na parte de design de sobrancelhas. Mas a história da Cristiane não foi fácil. Gente, olha, muitas das vezes saí do Brasil e vim até a Itália com família, tomar essa decisão. Para quem é jovem, né, para quem é solteiro, é muito fácil, mas quem tem filhos, que tem uma família, é muito difícil, né? Cristiane era minha esposa, toda decisão, nós temos 16 anos de casamento, então toda decisão foi feita entre nós e passamos tudo juntos. Mas hoje ela vai estar contando um pouco para vocês aqui, um pouco da versão, da história dela, né, com as dificuldades que ela teve, porque basicamente o processo de reconhecimento de cidadania italiana foi muito mais fácil fazer por ela, porque a família dela já tinha documentação, já tinha toda, um parente dela deu toda a documentação pra gente, então foi muito mais fácil. Então, para você que pensa em migrar para a Itália, para outro país e quer saber o que a gente passou, esse podcast é para você, né? Não foi fácil, nós passamos muitos perrengues, mas nós vamos estar contando tudo para você. Mas antes de começar, eu quero pedir sua ajuda. Deixe o seu like, se inscreva no canal se caso você ainda não é inscrito. E olha, caso você não goste desse podcast, no finalzinho dele, você pode tirar o like e, né, se desinscrever do canal. A gente pode fazer esse trato. Tá aqui comigo a Cristiane, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Olá a todos. Sem perca de tempo, né? Hoje empresária aí no ramo de beleza, né? Mas assim, muitas das vezes as pessoas olham e veem, pô, mas ela tá tão bem de vida e tal, mas não sabe o que, né? O que você passou no passado. Como foi o reconhecimento da sua cidadania italiana, né? Porque primeiramente você fez. Depois, claro, você que abriu a porta, né? Depois acabou me favorecendo, eu fiz o meu posteriormente, mas você foi que passou o perrengue também, porque, um exemplo, hoje os meus clientes que vêm ficam na casa, o vigília é um negócio bem organizado, né? E na época, pelo fato, eu acho que você não tinha, né? A gente não tinha condição financeira, a gente teve que submeter a muitas coisas. Como é que foi o seu reconhecimento? Você morava numa cidade e aí você pegava um trem? Como é que foi basicamente para você ser, né, reconhecida italiana? O que é que você passou? Então, quando eu cheguei aqui na Itália, primeiro, né, que eu vim com pouco dinheiro e já não foi fácil, né, porque eu já vim com uma quantia pouca e a minha, no caso, a assessora do Brasil me enviou para outra assessora aqui na Itália, né, para fazer o processo com ela. Só que eu vim com uma amiga na época. Eu fiquei na casa dessa minha amiga em Mantova, né, e tinha que fazer o processo em Milão, que era com essa assessora. No caso, eu não fiquei na casa. Eu só ia, no caso, ela só me chamava quando o vigília passava. Sim. Né? Só que no dia eu não estava. E o vigília passou. E passou, não estava, eu tive que aguardar ele passar de novo. Aí demorou mais um tempo, né? Aí depois ali deu certo, aí ela chamou eu de volta, eu tive que pegar trem e de novo. Quando eu cheguei lá, eu tive que ir direto no comune, onde estava o vigília, para poder confirmar a residência. Sim. Aí confirmei a residência, pronto, aí esperei, meu processo saiu em torno, naquela época, de 45 dias, mais ou menos. E só que antes disso, ele não deu certo o meu processo, porque eu tentei fazer em Mantova e o comune não aceitou, porque tinha uns erros ali, porque não é todos os comunes que aceita, né? E deixa eu só pegar uma brecha aqui sua. A mulher que montou a pasta, que entre aspas a gente imaginava que era nossa amiga, ela não passou isso pra gente, né? A sua documentação, inclusive, gente, foi uma documentação que eu fiz muitos processos depois pra família. Eu consegui só um comune, basicamente em 15 comunes, somente um aceitou. Tem muitos erros, vários comunes negaram. Então a empresa passou pra gente, né, que a gente ia dar tudo certo, que tava tudo ok, mas a gente não imaginava que tinha um monte de erro. Foi isso que aconteceu em Mantova, né?
Foi, quando eu cheguei ali, dizia que o tio não podia, o tio registrou o sobrinho e não podia, é uma coisa errada, e as datas eram muito antigas, não passaram naquele comune. O senhor olhou para mim e falou assim, ó, eu daqui para frente eu não quero nem olhar mais. Ele falou, tô vendo muito erro de data, e na época não era o pai que registrava o filho, né? Era o tio que registrava, uma coisa assim. Não aceitaram. Nesse caso, só para explicar ao pessoal que está entendendo que é mais leigo, né? É um termo mais técnico, vamos falar de termo mais técnico. Nesse caso em específico, o seu processo, por que não, hoje não passaria? Porque quando é normal, até na Constituição italiana, né? No ato civil italiano, alguém registrar o filho de outra pessoa, mas quando é um filho que nasce de um casamento, ou seja, você é casada comigo, eu não posso registrar Emanuele, você pode comparecer, ou eu posso, ou a gente pode delegar alguém, mas porque a gente é casado. No caso, no seu processo, o seu tio, né, o tio que declarou o sobrinho, porque declarou depois, porque o pai já estava morto, eles não eram casados no civil. Então, nesse caso, quando não existe o casamento entre as duas partes, né, em teoria, não passa a linhagem, né? Porque quem declarou não foi nem o pai, não foi nem a mãe, foi o tio, eles não eram casados, então não pôde, né? Não pôde, enfim, seguir. Ah, mas como é que foi feito o processo? Depois a gente conseguiu um óbito e no óbito constava, né, que eles eram casados, mas a certidão de casamento a gente não achou, então o óbito que salvou o processo. Mas enfim, o Comune de Mantova negou por causa disso. Sim, depois, daí ela, no caso, ela me encaminhou para o Comune de Milão. Esse Comune, ele só olhava os timbros. Não olhava cada passava comune, esses erros, né? Cada comune trabalha de um jeito, né? Não é todos os comunes trabalham iguais. Ali, no caso, ela só olhava o timbre e passava as folhas. Passou. Aí passou, eu voltei para Mantova e fiquei esperando, né, o tempo ali. Aí depois ela me ligou, disse que dava tudo certo. Eu voltei, né, foi concluído o processo e continuei na casa dessa minha amiga, né? Voltei para Mantova e continuei na casa dela, fiquei com ela, né? E depois ali eu arrumei um emprego, né? Sem saber falar, porque assim é o que eu recomendo, né, que quando a pessoa vem para a Itália menos estuda um pouco do italiano, porque não é fácil chegar aqui sem falar, né? Tu vai ter muitas dificuldades para conseguir um emprego se não falar nada, né? E o meu primeiro serviço que eu achei foi na casa de um senhor, né? Até porque, assim, só para explicar ao pessoal aí, ó, enquanto que eu falo, eu tô aqui publicando também no Instagram, no nosso podcast. Eu falo você porque eu sou seu esposo, eu acompanho a história. A gente não tinha dinheiro para você pegar o trem, né? Então como a gente não tinha documentação, eu não consegui nada, né? Eu consegui um servicinho depois para botar piso, assim, foi bem difícil o começo. Acho que os primeiros 4 meses foi bem difícil, porque a gente não tinha apoio, as pessoas falavam que não ia dar certo, né? Então ninguém ajudou. Então você tinha que fazer bico. Lembra que você a gente não tinha nem dinheiro para pagar a passagem do trem, que custava 16 euros, né? Para ir e 16 para voltar. Então era 32 euros, né? E a gente não tinha dinheiro. Aí você teve que arrumar um emprego. Como é que foi esse emprego? Aí eu conheci um senhor, né? No caso, na igreja. A gente ia na igreja, porque no caso eu fiquei na casa de um pastor, que era parente dessa minha amiga, né? E o que aconteceu? Eu conheci esse senhor por acaso e falei que eu estava precisando de um emprego. Aí ele arrumou para mim, né, esse serviço, que era 1 hora eu fazia por semana, e eu ganhava 10 euros. Né? Às vezes, abaixo de chuva, eu tinha que pegar a bicicleta para ir trabalhar. Né? E foi ali a primeira casa que eu consegui me interagir um pouco com o italiano. Sim. Não era fácil, porque eu também não entendia muito. Porque quando você chega aqui, você também chega sem entender, e não é fácil. Né? Você tem que se dedicar. E não foi fácil para mim no começo. Porque ele falava e ele falou assim para mim, quando você vir trabalhar, eu quero que você fale só italiano. Porque eu não entendo. Ele falou, eu falo inglês e italiano. Você ao menos tem que falar essas 2 línguas.
Aí eu falava só português, né? Tinha muita dificuldade, mas mesmo assim eu consegui, porque pouquinho em pouquinho eu entendi alguma coisa, eu já estava estudando em casa. Aí eu consegui, esse aí depois... E quanto você ganhava? A hora? 10 euros. 10 euros a hora. E você trabalhava todo dia? Quantas vezes por semana? Uma vez por semana, 10 euros, e eu tinha, mesmo chovendo, eu tinha que estar lá. Você trabalhava uma vez por semana e você fazia quantas horas? 1 hora. Então você ganhava 10 euros por semana? Só. E, às vezes, e depois desse emprego, aí eu conheci uma outra mulher, né? Jovem, que me arrumou um emprego para mim trabalhar para cuidar da filha dela, de babysitter. Aqui que se chama babysitter, no Brasil é babá. Aí eu ganhava 10 euros meio período. Só que eu trabalhava 3 vezes na semana. Meio período. Eu tirava só 10 euros naquele meio período. Aí... Você trabalhava... essa época eu lembro, você já tinha conseguido basicamente, você estava pronto. Eu lembro que você pegava a bicicleta, saía de manhã, você trabalhava, e eu lembro que você saía de casa às 8 horas da manhã, você chegava lá às 8h30, não era 8h30? Às 8. Às 8, 8h30. Largava meio-dia. E largava meio-dia, mas muitas vezes você ficava até uma hora e meia, porque ela atrasava. Tinha que esperar. E você ganhava 5 euros, não era isso? Não, 10 euros. 10 euros para você. Meio período. Para você ficar meio período. Sendo que hoje na Itália, o italiano aqui nessa região norte, nordeste, 7 euros a hora. 10 euros a hora eles pagam aqui. 7 euros quando depende, a gente. Mas babysitter geralmente é 7 horas, né? Que deveria ser bem mais, né? Mas assim, essa região aqui de norte paga mais. Sim. Paga 10, até 12. Depende. Roma, a gente começa a pagar um pouco menos, 6, 5 a hora. Mas enfim, vamos colocar 7 a hora. Você ganhava 5 euros para trabalhar basicamente 5, 6 horas. Que para mim, com todo o respeito, era uma exploração. Então, assim, você trabalhava meio período para ganhar 5 euros. Claro que há 9 anos atrás, com 5 euros por dia, dava pra gente se virar um pouquinho. Eu lembro que na época custava 1 euro e alguma coisinha, a gente comprava uma bandeja de galinha, extrato de tomate, a gente dava pra fazer uma galinha ensopada com macarrão e com garantir o almoço e a janta. Mas assim, era difícil, né? Porque você pegar a bicicleta no frio pra ganhar só 5 euros. Bem difícil. E depois eu tinha que, tipo assim, não é que E ela oferecia café? Você tomava café, almoço, não? Não, eu almoçava em casa. Nem café eu tinha lá. Café eu já tomava em casa antes de ir. Ou às vezes, se eu cresço, eu podia tomar um café lá. Mas o almoço eu comia na minha casa. Terminava, ia embora e almoçava em casa. E assim, como é que outra ocasião, também eu tinha que ir de bicicleta nesse serviço. Eu tinha que atravessar todo o centro de Mantova, para trabalhar na casa dela, né? Abaixo de chuva, seja o que for, eu tinha que estar lá, cumprindo meu horário. Também, essa é um pouco das dificuldades que eu passei, né? E eu tinha também que manter meu armário. Sim. Porque não é que eu morava sozinha, né? Eu morava com alguém e era amigo. Não era nem um parente, né? Um desconhecido. Eu tinha que dar um jeito, né? Eu não podia estar comendo deles, né? Se o meu armário acabasse o alimento, eu tinha que ir lá e repor. Então, com aquele dinheiro que eu tinha, aquele 10 euros que eu ganhava, que eu trabalhava 3 vezes, dava 30 euros por semana, eu tinha que ir ali repor o meu armário, né? E esse foi um segundo serviço que eu peguei. Depois eu comecei, né, a melhorar mais, falar um pouco mais o italiano, porque geralmente assim, ó, a minha dificuldade que eu tive é porque eu trabalhei com brasileiro, né? Aí eu tinha um pouco de dificuldade na língua, porque assim, eu falava só português. Aí se você trabalha com italiano, já é mais fácil, porque você vai pegando a língua, né? E já pode pegar qualquer serviço, trabalha numa empresa, você já tem documento, né? Trabalha em qualquer lugar que você quer, numa empresa, eles te ficham, né? Se você já sabe. Agora o meu problema é que eu trabalho só falando português. Aí já gera uma dificuldade. E assim, eu vejo muitas das vezes, sabe? As pessoas... quando a gente está decidido a vencer na vida, a gente não usa as coisas difíceis como desculpa, né?
Às vezes a gente já aconteceu aqui de arrumar emprego, né, até para cliente e o pessoal, o cliente trabalhar, não tal, as pessoas terem oportunidade de crescer, né? Então assim, quando você está com problema em você, as pessoas muitas vezes ficam culpando, né? Culpa a Itália, culpa as pessoas, culpa o empregador, o problema está em todo mundo, sendo que você por dentro está morrendo. Então a gente via essa situação como começo, a gente tinha certeza que a gente ia vencer, né? Infelizmente eu tive que doeu muito para mim, porque no meio que a gente estava, minha esposa teve muito mais facilidade para trabalhar, né? Depois eu comecei a trabalhar também de soldador, já comecei ganhando quase 2.000 euros, aí você nem trabalhou mais, né? Não, aí eu trabalhei depois, eu trabalhei com italiano, aí na área da faxina, daí eu comecei na limpeza, né? Não, mas quando eu comecei a trabalhar, você já começou a ficar em casa, né? Sim, mas eu já tinha trabalhado depois de babysitter daí. Basicamente a Cristiane, ela trabalhou em 6, 7 meses, tá, gente? Depois você pegou na casa do prefeito de Mantova também para trabalhar, não foi? Serviço. E assim, alguns assim, gente, quando a gente precisa, era um pouco humilhação, né? Porque ela fazia o trabalho quando ela trabalhou nessa casa não vou citar o nome desse rapaz de Mantova aí, um pouco ela foi humilhada, porque a mulher disse que sumiu dinheiro, lembra dessa situação? Entendi. Foi. Então, assim, você trabalhou na casa de uma pessoa de Mantova, que não vou citar nome, uma pessoa muito importante, e essa pessoa, você ficava muito triste, que eu lembro que eu ia pegar você de bicicleta, né? E a gente voltava junto, e a Manuela estava na escola, e você se reclamava muito, porque o pessoal era um pouco difícil, enfim, como foi a experiência negativa, assim, que muitas vezes você se sentia até humilhada em trabalhar ali. Foi um pouco difícil, porque assim, eu falava um pouco já, né, e já entendia um pouco ali. E o que foi complicado, porque assim, a mulher era muito difícil trabalhar com ela. Eu peguei uma italiana que ela era muito, sabe, dura. Depressiva também, né? Que não se dava nem bem com o marido. E assim, a família toda eu percebi que passava por psicólogo, entendeu? Era uma família muito complicada, você brigava todo dia. E assim, por fim, eu já vi que era uma família muito difícil de lidar, né? E eu acabei saindo porque ela me acusou que eu tinha mexido no dinheiro, né? Perguntou se eu tinha visto o dinheiro dela. Eu falei assim, se eu tivesse visto o dinheiro, eu colocava em cima da mesa, né? Eu acabei saindo dali por isso, porque ela não, meio que eles são, porque assim, quando você trabalha com italiano, eles são muito desconfiados até te conhecer. Sim. Todos. Eles têm que pegar a tua confiança. Até pegar a tua confiança é complicado. Eles desconfiam, eles te testam. Tem, né? Tem pessoas que botam dinheiro assim, exposto nos lugares para ver se você mexe. Minha dificuldade foi essa, porque eles meio que não confiavam, entendeu? E assim, gente, acontece, né? Tem muita gente que trabalha com limpeza hoje. Depois você deu sorte também, pegou lugares bons para trabalhar. Mas acontece de a gente sofrer um pouco no começo, né? Nesse caso, a gente passou um pouco de humilhação. Às vezes eu falava, não, Cristiane, aguenta mais um pouco aí, porque a gente tá precisando até arrumar alguma coisa. E depois, quando ela falou essa questão aí, que ela mandava a Cris, né, limpar o tapete, o marido ficava lá, não, vem aqui limpar depois que eu tô vendo televisão. Ela ficava que nem uma trouxa, ela mandava e o marido desmandava, porque tinha um problema familiar terrível, né? Gente que tem muito dinheiro, mas tem uma vida destruída, não tem felicidade. Então, quando eu vi que a minha esposa entrava ali e saía de cabeça baixa, eu falava, Cristiane, não vai mais não, né? Vamos ficar, eu vou dar um jeito, e eu vou pegar de ajudante aí de pintor, e fui fazendo uns biquinhos, e depois ela saiu. Eu falei, não. Até porque nós somos evangélicos, a gente crê muito em Deus, e eu sempre falei, olha, Deus, ele tem algo pra gente, né? Deus, ele tem... Então, se Deus, ele trabalha quando você realmente coloca as coisas à disposição dele, né? Então ela saiu, eu lembro que você saiu, e depois eu não acho que depois de 3 dias eu já comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, e é tão interessante quando eu comecei a trabalhar que o patrão não dava vale para ninguém.
Eu trabalhei 3 dias, disse, rapaz, você é muito bom do que você faz. Eu falei, eu sei que eu sou bom, mas eu vou precisar de um vale. Ele não posso te dar vale. Pô, se não dá vale, eu não venho mais trabalhar, porque eu não tenho gasolina, não tenho o que comer. A partir da manhã eu tô demitido. E ele nunca deu vale pra ninguém. Ele me deu, na época, 250 euros, que era muito dinheiro. Eu consegui fazer uma compra boa e aí a gente começou, né, a começar a nossa vida. Então teve essa fase de humilhação, que ela foi humilhada, mas depois essa mulher acabou ligando pra você de novo, né? Eu lembro que ela ligou e você não quis ir. É. Ela ligou pra você lá limpar a janela, você nem precisava mais. Não, não é porque você nem precisar, mas disse, É pô, porque eu fiquei. magoada, né? É, eu fiquei ofendida por ela desconfiar, né? E de confiar. Então, assim, às vezes não tinha nem sumido dinheiro, mas assim, pelo fato de não querer pagar, sabe? Como vou trabalhar com uma pessoa que não confia? Não confia. E assim, às vezes nem sumiu o dinheiro, mas assim, ela não queria pagar. É. Você limpou, sabe? Pessoal que tem dinheiro. E eu me lembro que o marido dela falava assim, ó, que tem que limpar a casa é você. Eu não vou pagar. É você que tem que pagar. Então ela tirava o dinheiro dela pra pagar a minha esposa, né? Não era o marido que pagava. Então, às vezes, ela assumiu pra não ter que pagar. Né? Então, nosso começo foi assim. E vamos voltar um pouquinho no passado, a questão Brasil, né? Porque quando a gente saiu do Brasil, o tanto de humilhação, né? Cita alguma das humilhações. A gente teve que vender toda a nossa casa, a gente teve que vender todos os nossos imóveis, e na época que a gente precisava de mais apoio, quais foram as palavras que você consegue lembrar hoje? Eu lembro de várias, né? Porque a gente nunca esquece o trauma, mas assim, palavras que as pessoas falavam que a gente não ia conseguir. Não vai dar certo, tu vai passar fome, não adianta ir pra lá que, né, vocês não vão conseguir. Eu sempre falava isso, entendeu? Que o refri era caro, que a carne era cara, que nós não ia conseguir, entendeu? Arrumar emprego. Que eu ia ser mendigo. Isso, que tu ia ser mendigo. E é muita coisa. Era muita negatividade. Eu lembro, não sei se a gente era líder da mocidade na época, e a gente chegou lá numa casa de uma mulher, né? Que a filha dela era nossas ali, né? Vinha ali nos jovens e tal. E ela tinha um ponto de pregação, gente, chama na casa dela. Então, era uma mulher, uma líder né, de um ponto de pregação. E a gente falou assim pra ela: olha, a gente tá indo pra Itália. E era um sonho, a gente orou, sabe? Era um sonho, né? Um sonho nosso. E Deus, quando um casal ele senta e conversa, Deus ele assina embaixo, né? Então a gente estava acordado disso, em mudar de vida e sair de lá e sair também um pouco de perto dos parentes, porque é uma coisa que a gente sempre quis, sinceramente, era assim, recomeçar a nossa vida, gente. E a mulher disse assim: sangue de Jesus tem poder, irmão. Isso aí vai ser uma desgraça na sua vida, né? Vocês não vão conseguir. Então, assim, a gente passou por um processo de muita maldição também, né? As pessoas não abençoavam, mas amaldiçoavam. É tipo igual o Abraão quando foi pro deserto, né? Nossa, as probabilidades de dar errado eram 100%, né? Mas ele foi com a fé, acreditou. E foi difícil, porque a gente vê sem apoio, e aí aquela coisa, pô, vai voltar, ele vai voltar. Mas assim, de toda a nossa vinda pra cá, nós nunca pensamos em voltar, né? Nunca pensamos em voltar, e as coisas foram dando certo, enfim, as nossas ideias foram amadurecendo, eu comecei a trabalhar com assessoria, mas, enfim, no seu começo aqui também na Itália, sendo mulher, né? A gente hoje, a Emanuele na época era novinha também, a gente tinha muitas dificuldades com a Emanuele, problemas de saúde, Emanuele não queria aprender o idioma, né? Foi enfim, grandes dificuldades. Mas isso é uma barreira para as pessoas não virem para a Itália? O que é que você pode indicar? Porque foi um momento difícil. A gente hoje, nós vamos falar o lado bom, né? Nós vamos falar o lado bom. Hoje a gente está bem de vida, graças a Deus, né? Estamos, né? Você tem o seu negócio, eu tenho o meu, a gente não tem um reclamar, né? Mas assim, é um motivo para as pessoas não virem, né? O que é que você poderia aconselhar quem está lá do outro lado vendo esse podcast, dizer assim, pô, não venha. Eu sinceramente eu diria, pô, a gente, quando você crê em alguma coisa, você sempre consegue.
né? Claro que a gente vai ter quando você vai no jogo de futebol, você tem ali a arquibancada, né? Você tem pessoas que é contra e que é a favor, né? E muitas das vezes fica na balança, porque a quantidade de torcedores que estão torcendo contra você é muito grande. Então a gente sempre teve uma torcida enorme, até hoje eu tenho, né? E você que está vendo também vai ter a sua torcida, que é contra o seu sucesso, não quer que você faça gol, né? Mas a gente nunca desistiu e a gente continua no ataque e a gente não para nunca. Então o que é que você pode aconselhar para quem está vendo esse podcast? Ah, não é difícil vir? Ou tipo, quem tem vontade consegue, dá um jeito, com sacrifício, todo mundo vence? Não, quem tem vontade consegue. No começo tudo é difícil, né? Você passa por dificuldades, todo mundo, né? Até conseguir emprego, falar a língua, como eu falei, né? Tudo é difícil, mas se você lutar, né? Você persistir, que a persistência, por mais que seja um obstáculo difícil que você está passando, você consegue vencer. Você consegue ultrapassar a barreira, né? Seria um processo, né? Na vida. Porque tudo é novo. Se vem para cá, tudo é novo. Língua, o país, é um processo de adaptação, né? Você passa por um processo de adaptação, porque deixa a família, né? Já é um processo difícil, já começa por aí, porque os parentes ficam no Brasil, você já começa a pensar, mas você, com o tempo, se habitua com aquilo ali, né? Você começa a se habituar, a vencer, você consegue superar. Né? Entendi. Você tem que ter persistência, né? E, gente, hoje a Cristiane, ela tem uma loja na Itália, passou muitas dificuldades. Nós passamos também muitas dificuldades também aqui na Itália, principalmente assim, questão de amizade. Eu e a Cristiane, eu sempre fui uma pessoa assim de abrir muito. E eu aconselho para você, independentemente de qual país, se você for sair do Brasil, cuidado muito com a sociedade de brasileiros. Porque a gente, fora esses problemas que a gente teve no começo, né? A gente teve nós sofremos muito com amizade. Quando eu e a minha esposa, nós começamos a estudar o setor estético na Itália, as pessoas riam. E muitas das vezes a gente chegava na casa de amigos, né? Entre aspas, e a gente falava assim, nós vamos abrir um negócio, as pessoas, sabe, não dava bola. Ou às vezes a gente ia almoçar na casa de alguém e aí a gente escutava assim, e aí, vai abrir ou não vai o negócio? E aí, abriu? As pessoas tipo, fazendo chacota, sabe, de um sonho que a gente tinha. Né? Então, assim, a partir do momento que eu e a Cristiane, nós começamos a nos trancar mais, ficar mais calados, contar menos os nossos projetos, dividir, né? Compartilhar menos a nossa vida. Hoje, muitas das coisas da nossa vida eu não compartilho nem nas redes sociais, coisas que a gente compartilha na sociedade italiana, né? A gente compartilha na sociedade italiana, né? Então, assim, muitas das vezes, o nosso maior erro... Eu fui perseguido quando eu comecei a trabalhar com assessoria, as pessoas me perseguiram, me caluniaram, né? As pessoas tinham muita raiva. Por quê? Porque hoje eu sou um jovem de 34 anos com quase 1.050 processos de reconhecimento de cidadania italiana. Semana agora que vem, eu tô viajando pro sul da Itália, né? A negócio. Então, assim, é difícil a pessoa olhar para uma pessoa assim da minha idade e dizer, como é que um cara dessa idade tá envolvido, passa no lugar, toma café com o prefeito da cidade? Então, é difícil as pessoas acreditarem nisso, sabe? A gente teve um caso agora há pouco tempo, gente, de um processo que o comune, olha, não vou fazer. Eu subi lá no último escalão, conversei, esse processo passa, você sabe disso. O cara ligou lá pra mulher do comune, não, o processo passa, Renato teve aqui, passa, e o oficial, com aquela raiva, por quê? Porque eu fui lá em cima, como é que com 34 anos de idade... Mas essa foi a promessa, né? Sempre foi a promessa de Deus na nossa vida. Então hoje a gente procura viver de uma forma mais restrita. Às vezes a gente erra,
né? Eu tava conversando isso com a minha esposa ontem. A gente erra porque a gente acaba voltando a deixar aquelas brechas que a gente deixou no passado. A gente trazer pessoas na nossa casa ou na nossa loja que não deve, a gente não deve trazer, né? Muitas vezes as pessoas que, né, tem aquele, né, um pouquinho, aquele ciúme, inveja. Então a gente procura viver mais escondido e depois que a gente começou a viver assim, a gente está bem melhor, né? Hoje a Cristiane tem um empreendimento dela. Eu vou estar divulgando isso aqui no canal, tá? Eu vou estar divulgando isso no tempo certo, porque eu vou estar a breve tempo lançando também um curso para assessores, né? Ou seja, para pessoas que querem aprender tudo sobre cidadania italiana, né? E eu vou estar ensinando vocês a começar o processo do zero e olha, essas experiências que você tem ajuda a pessoa que está do lado de lá. Porque as pessoas usam isso como barreira para não vir, né? Então, assim, quem vem para a Itália, olha quantos clientes que eu já tive que veio com 5 filhos, com 4 filhos, né? Lembra aquela família que tinha 5 filhos que foram para Londres, né? Então, ela veio e conseguiram ver com o dinheiro contado. Então, quando a pessoa vem com aquela vontade, ela consegue, né? Ela consegue. Então, foi difícil pra gente, né? Foi difícil pra gente. E depois aí veio o Matia também, né? Veio o Matia e... Enfim, vamos só fazer uma pergunta rápida aqui. O que você poderia falar sobre o nascimento da Emanuele no Brasil e o nascimento do Matia na Itália? A diferença, assim, tipo assim, o sistema de saúde italiano. É bom, muda muito, vale a pena? Como é que você se sentiu no hospital? Sim, tem uma diferença muito grande, né? Porque a Emanuele no Brasil eu passei muita dificuldade, porque o atendimento do SUS é muito diferente daqui. Uhum. Tipo, aqui a saúde, eles atendem muito mais, tem uma equipe médica preparada, né? E eles fazem muitos exames, né? Desde o início da gravidez até o final, eles te acompanham muito bem, Sim. né? Em vez da Emanuele no Brasil, já não é que me acompanhavam tanto, né? Eles fazem o exame lá uma vez ou outra, né? Não é que faziam sempre. Aqui não, que todo mês eles fazem exame, te acompanham, né? Eu, na gravidez dela também, o parto dela, a médica me maltratou no Brasil. Eu tive muitos traumas também, né? Foi um parto difícil. Em vez do Matia, já foi muito mais tranquilo, né? Apesar que eu tive diabetes gestacional, né? Mas eles me atenderam muito bem até o final da gestação. Me atenderam igual uma criança. Não tem que reclamar nada do reparto. Todos os médicos e enfermeiras são muito gentil aqui na Itália. E aqui a gente não paga epidurale, que seria aquela anestesia que dá na coluna. Em vez no Brasil eles pagam. Se você tiver necessidade de, né, eles fazer, mesmo eles não te cobram, né? E os exames também, eu só pagava as consultas. Os exames eu não pagava, né? Alguns sim, não eram todos. Não eram todos. E vez no Brasil, agora eu não me lembro, mas no Brasil acho que não pagavam, que eu lembro. Mas assim, o sistema, né, o sistema público italiano, eu também notei que ele é muito melhor, porque a gente via a questão do cuidado que os médicos tinham contigo, no hospital, Matia, que quando ele nasceu um pouco amarelado, queria internar, todo aquele cuidado, tinha que ficar voltando. Eu fiquei estressado, assim, nos primeiros 3 meses, porque tinha que estar toda hora voltando no hospital, eles ligavam, e eu tinha que deixar de trabalhar. Claro, era meu filho. Mas, pô, era direto ligando, tem que trazer ele aqui. Pô, furava o pé, sangue. Pô, você tá vendo que o menino tá bem, gente? Não, mas tem que vir e tal. O menino tá bem. Aqui eles não dão banho. Lá no Brasil, a criança só nasce e já dão banho. Aqui é diferente. Eles não dão banho. Tem tudo... E muda bastante, né? Muda bastante. Hoje você tem uma empresa e você tá... Quais são os seus projetos agora para o futuro, né? Em questão da sua empresa, qual você pretende botar o Brasil, né? Tipo assim, a Cristiane era uma mulher que limpava, não desvalorizando, né? Mas Cristiane, ela saiu de uma faxineira de casa,
de uma mulher que fazia a faxineira de casas, limpava casas e passou muita provação com isso e hoje é dona de loja na Itália, né? Olha só o avanço, né? Então, assim, foram 9 anos aí, foram anos para que você chegasse hoje aí numa empresária, ter o seu próprio negócio. Então, assim, o que é que você pode falar sobre as provações? Será que essas provações não foram de experiência, né? Ou seja, o que levou você hoje a ser uma dona de empresa? O que você poderia falar para as pessoas? É fácil abrir? Né, o que incentivou você a abrir o seu próprio negócio? É um pouco difícil, né? A gente passou por etapas, é muito complicado, é um processo, como eu falei, começa lá do baixo, né? Para chegar onde eu cheguei, não é fácil, tem que ter muita persistência, né? Uhum. Porque na Itália não é igual no Brasil, que você chega lá e abre um negócio e pá... Sem ser registrado, né? Sem ser registrado, faz o que quer, né? E tipo, eu quero abrir uma loja, chega lá e abre. Não é assim. Aqui na Itália... A gente tem as leis, né? E tem que lei sanitária. cumprir. Tem muitas leis. Você tem que passar por um curso higiênico, né? Sanitário. Você tem que passar naquela prova, porque se você não passar na prova do curso, você já não consegue abrir. Vem a seu fiscalização. Negócio. Depois que você passou no curso e você conseguiu ainda uma autorização do Comune, porque não é fácil, tem que ter, às vezes, um conhecimento lá dentro. Se você, depois que consegue, né, abrir... Ainda vem a fiscalização, né? Ver se o teu negócio tá tudo ok, porque senão eles já fecham na mesma hora, se tiver algo fora. É muito cuidados, muito... Depois tem as taxas também, né? Que tem que pagar pro governo. Tudo isso aí, né? Mas, por fim, dá certo. Mas você passa por muito processo, não é fácil. No Brasil é muito mais fácil do que abrir um local, né? Do que aqui. Hoje a gente tem pessoas no Brasil de renomadas que tiveram na Itália, fizeram a cidadania italiana e não conseguiram abrir a atividade igual a nossa. Inclusive a gente já fez, a gente faz muitos cursos, né? E a gente viu um curso de uma mulher muito conhecida no Brasil, que ela disse, eu não consegui abrir, né? E assim, basicamente, de todo mundo que se formou aí, das 90 pessoas, somando todos os cursos que a gente fez, das 90 ou 120 pessoas que passaram ali, né, também somando o concurso regional e sanitário que a gente fez, a gente conta aí umas 4 pessoas que abriu, né, a atividade. Ou seja, entre 120 pessoas, somente 4 abriu o negócio. E a Cristiane está entre uma delas. Então, quando realmente você quer, não existe barreiras nem dificuldades. Gente, a gente está com uma história aqui de uma mulher que começou limpando casa, passamos privações, passamos necessidade. Eu, no Brasil, eu vendi tudo, ficamos sem fogão. Quantas foram as vezes que a minha filha ia para a escola para comer na escola e a escola ligava, o que é que está acontecendo que essa menina come 3 pratos? Porque chegava em casa, não tinha café, não tinha nada. E aí o que é que acontecia? A gente ia para bater na porta de quem? De crentes, né, gente? Porque você faz parte de uma sociedade. E quando você ia bater na porta dos evangélicos, sabe o que acontecia? Você fechava uma porta. Eu escutava que tinha barulho dentro, né, de casa. Eu escutava que o pessoal estava dentro de casa, mas estava escondido. Por quê? Porque não queria dar um pedaço de pão. Não queria oferecer um prato de comida, né? Isso no Brasil, porque a gente vendeu tudo que a gente tinha e o dinheiro a gente sumou para comprar passagem, para viver na Itália. Então, assim, a gente bateu na porta de pessoas que fecharam a porta para a gente, negou um prato de comida, né? Então, assim, a humilhação, gente, quando você passa privações, você passa necessidade, isso dói na gente, né? Mas tudo isso foi um degrau para a gente aprender, né? A gente construir o nosso próprio negócio, porque quando você constrói uma atividade que ela é sua, automaticamente você está fortalecendo a sua família, você está edificando a sua família, né? E você está trazendo mais segurança também para a sua família. Então, acho que essa vontade que eu sempre tive de investir também na Cristiane, de abrir junto com ela esse negócio, a gente vai estar falando em outro podcast, né? Sobre estética, sobre abrir empresa, tipo de empresa, quanto custa, a gente vai estar falando em outro podcast. Se você tem essa intenção de saber como é que funciona a empresa na Itália,
Mas tudo valeu a pena, cada passo, porque hoje a gente, basicamente, nós vivemos em família, né, somente nós, e a gente vive muito feliz assim. Então, olha, você acabou de participar de mais um podcast, essa é a terceira edição do podcast da Viane com Nós. Muito obrigado, Cristiane, né, minha esposa, de estar aqui participando desse podcast com a gente. Espero que você tenha gostado e, olha, deixa um comentário aqui embaixo. Né? Caso você viu esse podcast, deixa uma dúvida, que quem sabe a sua dúvida ela pode ser usada para outras pessoas. Se inscreve no canal, curte, porque o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo foi muito bom para você. Se inscreve, deixa um comentário e olha, a gente pode estar, como eu falei, fazendo um outro podcast com um tema que é a sua pergunta e a sua dúvida. Olha, um grande abraço para vocês, obrigado, Cristiane. Quer mandar um abraço pro pessoal? Um abraço a todos. E é isso aí, gente, de faxineira de casa, não desvalorizando, porque é uma profissão na Itália para dona de loja. Então, se a Cristiane conseguiu, ela venceu e um pouco da nossa história a gente está abrindo para vocês, você que está aí, você também pode conseguir. Um grande abraço, até o próximo podcast. Tchau, tchau.